para ela poder estar com a gente aqui, a Gui Oliveira, ela que é cantora, agente cultural também, dirigente cultural, e a gente vai falar um pouco mais, inclusive a gente está nessa programação dessa semana da feira do MST, né, lá em São Paulo, então vai ser muito bom conversar com ela, tratarmos das questões de cultura e arte, inclusive como forma de formação mesmo, né? A Gui Oliveira é MPB em geral mesmo, tá? A Gui, né? Tem gente perguntando aqui o gênero dela, a gente vai trazer com mais detalhes, mas ela é militante, integrante do Coletivo Nacional de Cultura, do MST, ela é artista popular, cantadeira, percussionista, brincante, organizadora do Festival de Arte e Cultura da Reforma Agrária. Ela também tem formação em História pela Universidade Federal da Paraíba, a especialização dela é em Trabalho, Educação e Movimentos Sociais. Ela é mestre em Desenvolvimento Territorial na América Latina, Caribe, pela Unesp, musicista também. Ela é idealizadora e organizadora de ações culturais e produtora cultural, assessora e educadora de organizações populares, pesquisadora de música e cultura popular. Ela realiza oficinas, vivências na área artístico-cultural, ela oferece oficina de percussão, construção de instrumentos percussivos, iniciação à percussão, da cultura da criança, olha só, né, uma alfabetização musical, que é algo que falta muito, inclusive, nas nossas escolas, né, eu sinto muito essa questão mesmo. E é militante do MST, e integrante do Coletivo Nacional da Cultura, como eu disse. Assim que ela me der um ok aqui, eu já coloco ela para conversar conosco, só dar um joinha. Gui Oliveira, boa noite para você, minha querida. Muitíssimo obrigada de estar aqui conosco. Seja bem-vinda ao Noite Brasil / Cultura Brasileira. Vou até trocar aqui, porque agora é a nossa parte da cultura e que a gente trata majoritariamente dessas questões todas. Te apresentei. E é isso, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Thalita. Boa noite ao canal também, né? Parabéns pela iniciativa, né? A gente está precisando aí nos nossos canais, ainda bem que a internet abre essa brecha, né? Para a gente ter acesso a notícias de qualidade, a programas de qualidade, e que a cultura e a arte também faça parte. Então, vocês estão de parabéns e é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Olha só, eu queria então começar essa nossa conversa te perguntando um pouco da sua trajetória, né, enquanto artista e também acadêmica, né, na sua construção mesmo na pesquisa, e como é que você chega no MST. Então, fala um pouquinho dessa sua trajetória. Pronto, então, Thalita, assim, a minha trajetória assim, desde muito tempo, né, é atravessada pela arte e pela militância, né? Então, inicialmente eu recebi uma formação da teologia da libertação, que, né, influenciou muita gente, né, no Brasil na década de 80. Então, eu venho desse veio também. Então, na 8ª série, eu estudei OSPB num livro de Frei Beto, pensa bem, né? Então, Frei Beto é um mestre para mim. Também fiz parte de movimento estudantil, né? Então, vem toda essa trajetória. E a música também sempre fez parte da minha vida, porque lá em casa a gente ouvia muita música popular brasileira, ainda se tocava nas rádios essas músicas, né? Então, também foram me formando. Ui, desculpa, caiu aqui. E aí, bom, né, eu fui indo, e o que aconteceu? Em 1996, eu fui no Festivale, que é o Festival de Cultura do Vale do Jequitinhonha, né? E essa foi uma virada, porque realmente, a partir disso,
eu assumi a arte na minha vida, porque eu fui uma criança, uma adolescente, uma jovem, até os meus 20 anos, eu não tive acesso à arte, numa perspectiva de ter acesso aos meios de produção da arte, né? Então, isso que você está falando, como que a gente, por que a gente não tem arte na escola? E aí eu não estou falando de educação artística, aquela que a gente tem na escola, mas essa perspectiva de uma formação do nosso processo criativo e dos nossos vários sentidos, que a arte, ela é fundamental nessa perspectiva, né? E aí, aos 21 anos, a partir de um festival, só poderia ser mesmo, né, numa perspectiva popular, eu comecei a ter acesso, né, aos meios de produção da arte. E aí, eu recebi uma bolsa de percussão do Carlinhos Ferreira para aprender a tocar percussão. E aí, eu aprendi também a construir tambor. E nesse momento também, eu fui para um projeto que é o Centro de Referência da Criança e da Juventude, aqui em Belo Horizonte. Havia um movimento cultural efervescente, que foi na Prefeitura de Patrus e depois do Célio de Castro, e eu passei a fazer parte, então, de um movimento cultural, tanto do Vale quanto daqui de Belo Horizonte. E o interessante que eu queria dizer é que até a década de 80, né, o processo político e os movimentos culturais interagiam, né? Então, essa relação de arte, cultura e política era muito presente. E isso se fez presente aqui em Belo Horizonte, nesse movimento cultural. Então, eu queria falar disso, assim, da importância dos movimentos culturais entrelaçarem com a política, como que isso foi importante na minha formação e foi importante para muitas pessoas, hoje, artistas em Belo Horizonte, né, esse movimento que nos formou, né? Então, mesmo que fosse uma política pública, mas era uma política pública aberta a esse processo de construção, com participação e com organização popular. Era isso, a arte e a cultura tinha o elemento da organização popular, né? Bom, então, isso foi, né, e eu estou aqui resumindo, claro, né? Isso foi um elemento que também me levou, e aí nesse momento eu estava fazendo história na UFMG, e me levou a conhecer os catadores de papel e uma exposição do Sebastião Salgado, quem não lembra dela, né, do Sem Terra, do movimento Sem Terra, e aquilo me encantou, né? Então foi aquele momento em que o Chico Buarque grava o CD Terra, né? Que hoje eu tenho um grupo de mulheres que chama As Cantadeiras e que canta a música Assentamento, né? Quando eu morrer, que me enterre à beira de um chapadão, contente com minha terra, cansada de tanta guerra, crescida de coração. Então, essa foi uma das músicas do CD que a gente canta, né? E tinha, então, era um trio, né? A exposição do Sebastião Salgado, o Chico com o CD Terra e o José Saramago, né? Com um livro também que ele escreveu. E esses três se juntaram e o dinheiro de todas essas obras foi para construir a Escola Nacional Florestan Fernandes. Mas nesse momento eu estava no UFMG e participando, ajudando nos catadores de papel, que também naquela época estava se organizando com a prefeitura e tal. Era um movimento fortíssimo, um movimento cultural fortíssimo em Belo Horizonte, nas periferias. E aí eu fui trabalhar na periferia, mas nos anos, ali no final da década de 90, para os anos 2000, 99, 2000, eu fui para um acampamento e fiz um trabalho com as crianças, com música e brinquedos e brincadeiras.
E aí eu me encantei, só que esse acampamento ele foi despejado. Hoje ele é um assentamento que o pessoal voltou, né? Assim, sofreu, né? Repressão, mas aí o acampamento permaneceu e eu fui trabalhar na periferia em Belo Horizonte. E quando eu fui trabalhar, eu percebi que o trabalho que eu realizava não era o suficiente, porque as crianças com quem a gente trabalhava se mantinha há um tempo nos projetos e tal, e depois iam para o crime mesmo, né, para o tráfico. Eu falei, não, o movimento sem terra é o lugar. Por quê? O movimento sem terra questiona a estrutura histórica no Brasil, que é a questão da terra. A desigualdade social, ela só existe no Brasil porque não há reforma agrária. Isso é um elemento fundamental na nossa história. E eu percebi isso e falei, eu vou para o movimento. E aí o Pereira da Viola, eles estavam organizando o Encontro Nacional de Violeiros e Violeiras do Brasil, me convidou para ir, já era percussionista, brincante e tal, fui dar oficina, e aí eu falei, não, esse aqui é o meu lugar. E fui para o Movimento Sem Terra. Mas antes disso, eu andei 4 anos com mestres do Congado, tive essa referência, né, de conhecer muita coisa da cultura popular, né, que eu já conhecia, porque meu povo é do norte de Minas. Também a minha formação, como eu disse, né, da cultura com organização popular. Eu toquei com o Coral de Lavadeiras de Almenara, e já toquei com o Pereira também, né, o Pereira da Viola e outros violeiros, o Wilson Dias, o Renato, então já tinha essa vivência. Então, quando eu fui para o MST contribuir, e aí eu fui contribuir numa tarefa, o que que era? Era justamente a cultura na estratégia política. Como que a gente fazia a batalha das ideias a partir da arte e da cultura. E aí aqui eu queria fazer um parêntese. A arte, as linguagens artísticas, elas são expressão de uma dimensão da arte. Mas a arte, na perspectiva que eu venho, né, assim, fazendo as reflexões a partir dessa vivência, né, da cultura e da arte no movimento, mas também no meu trabalho artístico, que a arte, ela é uma praxis cotidiana. Em que sentido? De olhar para a realidade de modo mais sensível, de perceber aquilo que é quase imperceptível, que é invisível, né? Então, é trazer elementos mais, né, mais sensíveis da realidade. Ver aquilo que nem todo mundo vê, né? Ver além do óbvio. É desenvolvendo os nossos sentidos a partir da arte é que isso vai, né? E essa dimensão sensível é importante no processo da luta social, porque é aí que a gente vai encontrando as brechas, né, no processo. Sim, e aí vai, assim, um pouco da pergunta que eu queria te fazer, mas antes, deixa eu só, colocar aqui na tela que o pessoal foi comentando, inclusive todo mundo adorou, pode cantar mais vezes, viu. Pode nas suas falas, nas suas respostas, pode trazer aqui canções que você for lembrando e colocando, que todo mundo adorou, eu também adorei, então fique à vontade, porque esse é um programa de cultura brasileira, então a gente quer que os artistas que venham aqui se sintam muito à vontade para poder se expressar da melhor Sim, forma também. Olha só, quem fala aqui conosco, a Franci diz que também estudou na UESPB, Red York também diz: "Nossa, UESPB, quanto tempo fazia que eu não ouvia isso". Camarada do bebê também diz: "Eu também, UESPB, Frei Beto, incrível". E aqui Red York então diz, né, Organização Social e Política Brasileira. isso. Até aqui o Camaradas do Bebê complementa, né, e estudos dos problemas do Brasil, isso durante a ditadura. Já imaginou? E aí vai a minha pergunta, Sim. eh, porque, assim, as novas gerações você vem de uma geração, né, que você trouxe um pouco contando aqui sua trajetória, que está muito alinhada mesmo, né, com as comunidades eclesiais de base,
com a OSPB, por exemplo, mas me parece, né, com o avanço aqui do tempo, as novas gerações sequer não conhecem, não sabem, e aí essa desconexão, me parece mesmo, da arte, da Isso, cultura com a luta política. E aí eu isso. queria te ouvir mesmo, né, a partir da sua experiência, como é que você avalia nesse momento, assim, essa estado de coisas que temos hoje e essa desconexão mesmo das novas gerações, né? Como é que você percebe essa questão? Porque tem um tom saudosista do quanto é necessário e do seu esforço, porque você tem projetos atuais, inclusive, que caminham por esse lugar também, mas em âmbito geral mesmo, né, há uma desconexão, me parece mesmo, dessa relação da arte, dos artistas, com a luta política como um todo, né. Claro, estou fazendo aqui um recorte, generalizando mesmo, porque a gente sabe que tem artistas que fazem essa luta, colocam a luta política como algo extremamente fundamental na construção da sua arte, mas em Uhum. âmbitos gerais me parece que não tem essa conexão direta, né. Pensar em fazer cultura e arte é pensar em falar e fazer política também. Então a junção disso ela, de alguma forma, ela se perdeu no tempo, assim? Tem algo que precisa ser resgatado? Então, isso que eu falava, assim, né? Primeiro, essa conexão dos movimentos culturais com a política, né? Então, o que se percebe é que isso se perdeu, e assim, se perdeu em várias perspectivas. Por exemplo, primeiro eu vou falar disso, mas depois eu vou falar de uma questão da organização popular também. Primeiro, a resistência sempre teve, Thalita. É isso que eu queria dizer. É porque às vezes isso é invisibilizado. Se você olha, eu morei na cidade de Teoflotone. Teoflotone tem 250 terreiros, muito mais terreiros do que igrejas. Inclusive, se juntar a igreja católica, não dá o tanto. Os terreiros são verdadeiros lugares de resistência. Mas é o jeito, às vezes, da gente enxergar, é que a gente não percebe esse elemento da resistência. Entende? E aí, se você percebe uma outra forma, né, assim, o movimento hip hop, né, que é muito rico, se a gente vai para as comunidades de Congado, eu estou falando de um chão, desculpa, onde você mora, Thalita? Olha, eu estou no Rio de Janeiro, mas eu sou do interior de Pronto, São Paulo. E a gente tem aqui ótimo. pessoas do Brasil todo, até de fora do Não, Brasil. tudo bem. Eu vou falar de lugares aqui, mas que tem em outros lugares também. Mas vamos dizer assim, olha, as próprias escolas de samba são verdadeiros lugares de terreiro e de resistência, né? É, e aí a gente vai para as comunidades, né, assim, rurais também. Tem muita, porque às vezes o jeito que o povo expressa a sua resistência, ela não é vista como resistência, ela é invisibilizada, ou ela não é vista como uma resistência, ou ela é apagada e sobreposta, né, por uma cultura hegemônica. Então, isso acontece de uma forma, isso existe com muita intencionalidade, né? E às vezes, e aí eu vou dar uma cutucada em nós, movimentos sociais, até mesmo a esquerda não enxerga esses lugares como resistência, né? Então, a gente precisa de olhar a realidade de uma forma mais sensível e olhar aquilo que está invisibilizado, né? Então, primeiro é isso, o olhar. Realmente existe uma cultura hegemônica, mas também existe uma cultura de resistência histórica. E aí eu vou falar aqui de Minas Gerais, de uma manifestação que resiste há mais de 500 anos, que se chama Irmandade do Rosário. E a Irmandade do Rosário nasce como uma confraria, que é o Congado, que todo mundo conhece, que aí no estado de São Paulo, na Basílica de Nossa Senhora Aparecida,
tem um dos maiores encontros massivos de guardas de congado. Aqui em Belo Horizonte, eles têm uma tecnologia de comunicação que um vai na festa do outro e tal. É muito interessante como essas tecnologias sociais, elas precisam de ser reconhecidas, elas precisam de ser vistas, porque nesses lugares tem muitos elementos de resistência. Eu não estou falando que também não tenham outros elementos de reprodução de uma lógica hegemônica de manutenção do status quo da elite. Tem, mas dentro dessa vivência também tem muitos elementos de resistência, né? O carnaval é uma grande manifestação de resistência e cada vez mais ele vem se politizando. E existem os movimentos como o Movimento Sem Terra que tentam criminalizar, que tentam, né? E tantos outros movimentos urbanos, movimentos culturais, né? Do hip hop, do rap, né? E de tantos outros que a própria grande mídia tenta sequestrar e muitas vezes consegue, né? Então, talvez a gente precise de olhar o que é resistência, o que é luta para nós, é rever isso, né? Há movimentos nesse sentido que a gente precisa de reelaborar, né? De renovar esse lugar. E isso tem acontecido, né? Que depois a gente fala aqui sobre isso. Mas eu queria citar a Nina Simone. A Nina Simone, ela fala assim, posso, Thalita? Claro, claro, por favor. Mas eu escolho refletir os tempos e as situações que eu encontro. Para mim, esse é meu dever. E tem momentos cruciais na nossa vida em que tudo é desesperador. Quando todos os dias são uma questão de sobrevivência, não dá para não se envolver. Então, acho que não há escolha. Como você pode ser um artista ou uma artista e não refletir os tempos, né? Então, é também responsabilidade de nós, artistas populares, artistas do povo, né, refletir sobre os nossos tempos. Portanto, há que se fazer também um trabalho de base na classe artística, né? Há que se fazer, mesmo que a questão da cultura, depois do primeiro governo Lula, foi fundamental num processo de reorganização disso, né, de uma política cultural. Eu não estou aqui, eu sei que teve limites e tudo, mas teve grandes avanços, né? A luta no que diz respeito às cotas, né? A luta indígena, há um levante indígena nesse país, né? Por causa das próprias contradições de avanço do agronegócio, né, as fronteiras do agronegócio avançando sobre as terras indígenas, né, principalmente ali no Mato Grosso, mas também em tantos outros lugares no Brasil. Então, a contradição de ir para cima também faz a resistência, né, vir à tona. Então, o que a gente precisa no nosso país, né, é da gente, primeiro, se reorganizar enquanto esquerda, a partir de um processo, sim, institucional, mas também da organização popular, né, e considerando essa perspectiva da organização, esses vários lugares invisibilizados de resistência. Nós precisamos reconectar a resistência, né? Nós precisamos, inclusive, de renovar a nossa resistência, e nós sabemos disso. E por isso eu trago a arte e a cultura nessa perspectiva, de um olhar criativo, da criatividade, né? Então, a gente vai precisar de muita criatividade. Então, o processo de desenvolver uma consciência criativa, né? Mas, mais do que isso, a partir de uma praxis criativa nossa. E eu acho que esse é o grande papel do artista popular militante nesses novos tempos, como disse sabiamente a Nina Simone.
Muito bom. E aí eu queria pedir para você comentar então sobre, o Festival Nacional de Arte e Cultura da Reforma Agrária, o que que é esse projeto exatamente, né, como é que ele está sendo desenvolvido. E também tem um outro movimento do qual você faz parte, que é a Escola Itinerante de Arte do MST. Então, comenta um pouco o que que são esses 2 projetos, como é que eles estão sendo desenvolvidos nesse momento, para as pessoas conhecerem também, como é que as pessoas têm acesso a isso. Você foi uma das idealizadoras, inclusive, né, Guê, desses 2 projetos. Sim, fui. O Festival Nacional de Arte e Cultura da Reforma Agrária, ele acontece no âmbito do contexto do golpe, 2016. Eu morava em São Paulo, né? Eu sou de Minas Gerais, o MST me chamou para lá por causa dessa coisa de trabalhar a cultura na estratégia política. Eu fui assentada 10 anos lá, o MST me chama para Minas Gerais de novo para ajudar a construir esse festival. E aí, dentro dessa perspectiva da estratégia política, a cultura na estratégia política, nesse momento o golpe estava muito, né, tinha tido golpe no governo da presidente Dilma, onde ela foi retirada, né, assim, um golpe, a gente fala, né, midiáticos, civil e, né, Parlamentar, midiático, exatamente. isso, exato, como é que é, jurídico, né, bom, Exato. então, daí, em Belo Horizonte, é uma cidade de um movimento cultural de muita resistência, e aí o MST resolve de fazer um Festival Nacional de Arte e Cultura da Reforma Agrária em Belo Horizonte, porque havia todo um contexto, né, que facilitava isso, havia a visão desse movimento cultural, a necessidade de fazer essa interconexão em Minas Gerais, né? E aí, bom, fomos fazer porque havia tido a Feira Nacional da Reforma Agrária em São Paulo. Então, em São Paulo havia a Feira Nacional da Reforma Agrária, então aqui em Minas porque aqui em Minas tem muita essa cultura do festival, né? Bom, teve festival de música, festival de poesia, muitas apresentações artístico-culturais, das manifestações culturais, muitos artistas, assim, né, que se manifestaram contra o golpe. Então, a ação cultural foi verdadeiramente uma ação política de resistência em Belo Horizonte, naquele momento tenso do golpe, né? E aqui também, que tem muito interessante, é o movimento do carnaval de rua, né, dos blocos e tal. Então, a gente também estava buscando essa conexão, é isso que eu estou te falando, buscando onde há resistência e essa interconexão dessa resistência, né? E com os artistas, porque e eu sendo também uma artista, então a gente estava o Pereira da Viola também, que ajudou muito nessa articulação, que eu acho que depois você tem que chamar ele para esse programa também, e um movimento de violeiros aqui em Minas Gerais, então vários movimentos e artistas que se manifestavam contra o golpe, teve várias manifestações nesse sentido também. E aí havia uma ocupação da Funarte, onde a gente foi conversar com o João das Neves e a Titane. Foi a partir disso aí que nasce a Escola de Arte, que era itinerante do MST, que acaba virando Escola de Arte João das Neves, né? Que é uma homenagem ao João. Bom, e aí a gente faz essa interconexão de movimento e se torna uma grande ação de resistência em Belo Horizonte. E aí também uma grande articulação artístico-cultural com o MST, e que a gente colhe frutos até hoje, né? Com os blocos de carnaval, mas também com vários artistas. A gente criou um coletivo de artistas, né? E que a Titane, o João Tava, o Pereira, o Pererê, o Paulinho Santos, né? Que foi do Aquiti, a Tereza Portes, que é uma artista plástica, o Roquinho, que é um brincante, né? E tantos outros, assim.
E o lugar de articulação desses artistas, esse coletivo de artistas, e o lugar de desenvolver experiências, né, entre arte, cultura e política foi a Escola de Arte João das Neves. Então, ela foi fundada por nós, João e Titane, nesse primeiro momento, e o Pereira da Viola também. Depois veio o Sérgio Pereira e o Paulinho. Então, foi sabe, foram várias coisas acontecendo. E o Armazém do Campo também sendo esse lugar de interconexão com os artistas, porque a gente tinha projetos culturais no Armazém do Campo. Então, foi uma interação de várias ações, né, da escola, do Armazém do Campo e do Festival Nacional, que foi esse grande detonador dessas relações, né, em que a gente foi fazendo essa interconexão do movimento sem terra, a partir do Armazém do Campo, presente na cidade, como lugar de referência de cultura política e de arte política, né, e essa interação com os artistas da cidade. Acaba que o Armazém do Campo virou uma referência, né, cultural, artística e política nesse momento. E a escola, essa escola, qual que é o que ela se pretende, assim? É formação de novos artistas? É uma educação através das artes, né, a formação de Uhum. pessoas através das artes? Porque eu acho que tem uma coisa que falta muito, inclusive, né. E eu não sei se essa escola, ela tem, por exemplo, uma proposta ou se já existe para estar em outros lugares também, em outros espaços. E queria saber se Pronto, ela é dentro de um assentamento, assim, essa escola ela fica onde exatamente? tá. Quem que pode acessá-la? Isso. Ela começa como uma escola itinerante. Por que itinerante? Há muito tempo a gente sonhava de ter uma escola de arte, porque assim, o movimento, como que o movimento fazia curso de formação política antes da Escola Nacional, que a gente tem hoje um lugar, né? Mas a gente tinha ações que eram realizadas em vários lugares que a gente conseguia, emprestado, que a gente, né, realizava essa escola de formação política. Então, os militantes eram uma grande escola popular de formação militante, né? A escola de arte foi também pensada nessa perspectiva. Se a gente tem formação política, por que não fazer uma formação artística política, fazendo essa relação entre processo criativo e a política? Porque nesse momento, é como eu estou te falando, assim, com o golpe, com tudo, a gente via a necessidade de renovar as nossas formas de luta. Então, a escola, ela virou um lugar experimental, tanto é... bom, mas eu vou falar da origem dela. E aí ela nasce sobre alguns alicerces. A cultura popular, porque a cultura popular é o protagonismo do povo, concorda comigo? Então, o protagonismo do povo, a cultura popular, a política, né, a formação política, a arte, a cultura, nessa perspectiva da luta e da resistência, né? E tinha essa perspectiva também, se não me engano, que eu teria que retomar assim, mas essa coisa do acesso, mas também da reapropriação dos meios de produção da arte. Ou seja, a gente produzir arte, né, a partir do nosso fazer, do nosso viver na luta. E ao fazer a luta, fazer de uma forma em que se encanta as pessoas. Então, isso também é uma tática política. Olha, o que Sem eu estou dúvida. falando aqui é muito sério, né? Não, mas eu concordo totalmente, e eu acho que é isso que está faltando cada vez mais, viu, Guê? Por isso que assim, eu fico muito entusiasmada mesmo, eu sou uma entusiasta desse tipo de iniciativa, e até emendando um pouco aqui, né, a partir da tua fala, como é que você avalia, por exemplo, porque a gente tem um contexto hoje, né, em que a gente tem um avanço de uma extrema-direita, junto com isso, há uma cultura, digamos, política, mas uma cultura como um todo, em que as pessoas elas têm uma formação cada vez mais alienada, quer dizer, essa formação
crítica, formação mesmo, mesmo que seja a partir realmente da arte, mas de maneira muitíssimo rebaixada, né. A gente tem, por exemplo, um bolsonarismo que traz nas suas pautas essa guerra cultural e, ao fim e ao cabo, é o que coloca muito, as discussões, né, elas se sobrepõem às questões econômicas e etcétera, por isso a importância, a estratégia de você, trazer as pessoas a partir da cultura popular, e uma cultura que educa, a partir de uma base de ser libertadora e formação do pensamento crítico. Então eu queria te ouvir, assim, como é que você tem avaliado, esse contexto todo, porque em âmbito geral, a gente está perdendo essa luta a partir disso tudo que eu estou colocando, né. A gente tem realmente aí novas gerações e pessoas que estão indo para esse lugar mesmo, né. E essa estratégia, essa tática, ela é fundamental, ela é importante de você trazer as pessoas para a nossa luta a partir da arte. Então eu queria te ouvir nesse sentido, assim, né, a partir dessas coisas que estão colocadas, como é que você vê isso, assim, como é que você tenta colocar isso nos projetos que você desenvolve? Pronto, eu vou dar um exemplo aqui, eu acho melhor. O movimento tem uma coisa que é a valorização do fazer, né? A partir do fazer você reflete essa conexão, teoria e prática, mas é a partir do que é o fazer, né? O movimento é muito isso. Então, eu vou fazer uma música aqui para a gente falar disso. Eu vim cobrar o coração dilacerado do meu bisavô, ao ver levar a bela Índia, eu vim cobrar a honra da minha bis, eu vim cobrar o martírio da miscigenação forçada. Eu vim cobrar a peleja na mata, eu vim cobrar a surra no tronco, eu vim cobrar a peleja na mata, a surra no tronco, eu vim cobrar, eu vim cobrar. Eu vim cobrar. E essa música é de Araci Cachoeira. Essa música, ela fala sobre a formação sociocultural do Brasil. A partir dessa música, você chega na história das pessoas. Então, a gente tem, assim, na minha família se fala isso. A minha bisavó foi pega no laço, na realidade ela foi sequestrada e estuprada, mas é a forma de se dizer, foi pega por cachorro, Então, você faz uma arte que é conectada à identidade das pessoas. Você chega na história das pessoas. Essa é a grande diferença. É quando você estabelece a identificação, né? Porque nós somos essa história. Essa música é a base histórica do Brasil, né? Então, são essas interconexões que a gente precisa de reestabelecer na batalha das ideias, né? Quando a gente vai dizer, a gente tem que dizer de um lugar onde a gente dialoga, né? Não é como a arte da elite que ela vem e superpõe, mas uma arte de igual para igual. Eu sou você, você é eu, nós viemos de uma história, nós viemos de um lugar. Então, é isso que nós estamos precisando fazer. E uma outra coisa, no que diz respeito à formação também, às vezes a gente chega muito a essa coisa da palavra, do falar, e trabalha aqui o racional. Então, como que a gente faz essa interconexão entre o que as pessoas sentem e o que elas pensam?
chegar no que elas sentem, a gente está precisando de ir nesse lugar. Um bolsonarista com 4 meses, você não muda as ideias dele, mas você, ou dela, mas você pode chegar no sentimento delas. E aí eu te digo assim, porque isso são coisas que a gente está precisando de pensar taticamente. E muitas vezes nós da esquerda ainda, né, a partir de uma base de pensamento ocidental, somos muito racionais. Por isso que essa necessidade da gente, e aí eu estou falando da racionalidade assim, no sentido, isso mesmo, sabe? De trazer outros elementos e que você vai acessar outros lugares. Eu não estou dizendo que não ser racional, sim ser, mas ser acessando outros lugares. Então, se eu chego com essa música, se eu conto essa história, aí sim depois eu vou falar de formação sociocultural, é diferente. E eu vou fazer formação sociocultural a partir da história das pessoas. Eu estou só dando um exemplo aqui. Então, por isso que nós estamos precisando retomar a batalha das ideias nas suas várias dimensões da expressão humana. Nós estamos num processo de tal desumanização que, se nós não irmos no lugar onde nos humaniza, vai ser muito difícil a gente dialogar. Então, assim, eu ando estudando isso, eu estudo sobre a dimensão sensível na luta social. E é isso que a gente está precisando de trabalhar, sabe? Porque esse lugar racional, o sistema hegemônico toma conta, e muitas vezes esse lugar do sensível também, eles já estão chegando, eles já sacaram. Então, nós precisamos também de fazer essa batalha nesse lugar, né? A gente precisaria de mais tempo para a gente falar sobre isso. Não, e pensando muito nessa sua colocação, eu me vem agora que talvez aí há essa cooptação mesmo do neopentecostalismo, né, claro, a partir de uma base ideológica, dogmática, religiosa, mas é porque ela capta não pela racionalidade, mas ela capta por outras subjetividades, né, outros lugares. Exatamente. Então, quer dizer, as pessoas elas acabam entrando nessas igrejas e com todas as problemáticas que nós sabemos, em razão e não estou generalizando aqui, claro, né, não é uma crítica como um todo, mas assim, a ter essa base neopentecostal como um projeto de poder alinhada à extrema direita fascista que está presente na nossa realidade, né, e que tem cooptado as pessoas e ali para fazerem número para o seu projeto de poder. Mas me parece, Gui, dentro disso que você está colocando, que é isso, né? Então, enquanto de repente a gente exerce, aliás, exerce não, a gente gasta o nosso tempo aqui numa racionalidade, a gente tem esses outros elementos que captam as pessoas, né, em outras subjetividades. Então, acho que a arte precisa entrar nesse lugar estrategicamente, né, para poder Isso. trazer essas pessoas e formação crítica, formação de consciência de classe, esse entendimento, né, de quem de fato vai defender os interesses dessa classe trabalhadora, dessas pessoas todas, né. Isso, e eu vou trazer aqui o Marx em Manuscritos de 44. Olha o que ele fala. Pressupondo o ser humano enquanto ser humano e seu comportamento com o mundo enquanto um comportamento humano, tu só podes trocar amor por amor, confiança por confiança, etc. Se tu quiseres fruir da arte, tens de ser uma pessoa artisticamente cultivada. Se queres exercer influência sobre outros seres humanos, tu tens de ser um ser humano que atue efetivamente sobre os outros de modo estimulante e encorajador. Isso é o Marx, em Manuscritos de 44. Então, aqui eu não estou querendo dizer numa perspectiva da subjetividade, numa perspectiva pós-moderna, não. Eu estou querendo falar de um processo de formação humana em que, por mais que esse sistema tenta nos desumanizar, porque o processo de desumanização, ela é para nos dominar, né?
também há um processo em que a gente precisa de reafirmar a nossa humanidade. Esse é o nosso grande contraponto. E reafirmar as nossas humanidades é reafirmar tudo aquilo que nos torna humanos. E o desenvolvimento dos nossos sentidos estão na nossa origem humana. O desenvolvimento da nossa sensibilidade está na origem do nosso ser humano. E tem uma outra coisa. Está na origem, nós nos reconhecemos enquanto Homo sapiens, e nós sobrevivemos, aliás, enquanto Homo sapiens, eu queria dizer isso, foi a partir da capacidade de sermos solidários. Ou seja, nós precisamos construir outras relações humanas que nos humanizam e que nos reafirmam humanos, seres humanos. É isso que nós vamos fazer o contraponto a esse processo de desumanização. E a arte, ela é esse lugar de desenvolver a dimensão sensível, né, de trabalhar os nossos sentidos, né, a forma como a gente se apresenta no mundo e se relaciona com ele. Então, a arte, ela permite o desenvolvimento de uma consciência criativa, ela tem na sua essência uma perspectiva como que fala assim, de transformar, né? Então, ela tem, claro que eu não estou dizendo que a gente vai transformar o mundo pela arte, eu não estou querendo dizer isso. Nós vamos transformar o mundo a partir das várias dimensões de produção e reprodução da vida. Mas a arte tem um lugar que ela precisa de ser reconhecido, e que ela está no processo das relações humanas, ela cumpre um papel fundamental e que muitas vezes ela é colocada em último plano. E para nos dominar, isso está sendo muito utilizado. E nós precisamos, nas batalhas das ideias, reafirmar esse lugar que a arte tem, de formação de uma consciência criativa, de uma consciência crítica e de uma consciência da nossa humanidade. Muito bom. Gui, e você como uma militante, né, e do MST, pessoa que trabalha já há muito tempo, eu gostaria de te ouvir como é que você avalia a nossa situação atual em relação à reforma agrária. Me parece, assim, claro, estou generalizando novamente, tá, mas assim, que a reforma agrária, ela não é tão mais prioridade nas reivindicações das lutas políticas, assim. Me parece que, em geral, quando se fala de reforma agrária, não é algo que está ali na pauta do dia, sabe? Dentro das lutas políticas na institucionalidade, por exemplo, né? E em encampar mesmo, né? Nós não temos necessariamente políticos e não está necessariamente na agenda do atual governo fazer de fato essa defesa e a luta realmente pela reforma agrária, e concordando com você que você disse no começo da sua fala, que sem reforma agrária a gente não vai ter o resto. Eu avalio dessa forma. Assim, a Exato. primeira justiça social que precisa acontecer nesse país, para que todas as outras vão acontecer sucessivamente, a prioridade ela é a reforma agrária. Se a gente teve aqui uma nossa história, que é uma história marcada justamente pelas capitanias hereditárias, pelos grandes latifúndios, se a gente não resolver essa questão, nós não resolveremos o resto. Eu, pelo menos, acredito nisso. Então, queria te ouvir, você como uma militante histórica do MST e que tem muito repertório, né, acúmulo para falar, queria te ouvir como é que você vê hoje, né, como as pessoas ainda não encampam mais, de fato. Todo mundo defende, claro, fala, apoia o MST, etc., mas não me parece que está na pauta do dia. A gente precisa de falar de reforma agrária todos os dias. E isso não está sendo dessa forma, sabe? Então, queria te ouvir a partir dessa questão também.
Então, a gente pode não pautar, porque assim, o movimento é muito danado, né? Primeiro a gente vai falar de reforma agrária, nós estamos falando de várias dimensões. Da terra, porque né, nós lutamos pela terra, mas nós lutamos pela reforma agrária popular. E a reforma agrária, não adianta você só ter a terra, primeira coisa, né? Assim, a luta, primeiro que ninguém dá a terra, a gente conquista a nossa terra, né? Então, por isso que a gente ocupa. Mas isso é só um primeiro passo. Porque a gente precisa de produzir, a gente precisa de morar nela, a gente precisa de educação, a gente precisa de saúde, a gente precisa de cuidar ali do meio ambiente por causa da água, das sementes, e aí vai. Então, a reforma agrária é né, é isso tudo, vamos dizer assim. E, historicamente, o movimento foi criando, como eu disse, a partir do concreto. Ocupou a terra, as crianças precisam de estudar, né, as mulheres precisam de se organizar, aí precisa da saúde, porque né, é um acampamento, né, então muitas vezes precisa de construir as casas, precisa de solidariedade, as casas não, né, primeiramente os barracos, e aí tudo se torna luta, né. Para mim, inclusive, o movimento é uma grande escola do que é realmente necessário. Você sobrevive com muito pouco, você reaprende o que é realmente necessário, é incrível. Humanamente falando, a capacidade de se organizar coletivamente. Mas, bom, realmente não está sendo pautado. Mas como o movimento inteligentemente, né, a partir do Congresso de 2007, para mim é o grande salto quântico do MST, quando o MST assume a matriz de produção agroecológica. Essa é a grande diferença, porque interrelaciona com a questão do meio ambiente, interrelaciona com uma questão muito importante que é a alimentação. Se a gente não consegue pautar a reforma agrária, a alimentação nós conseguimos. E como você produz alimento? É isso que a gente fala. O movimento, para produzir alimento, precisa de terra. Então, a gente precisa de ocupar a terra para produzir alimento. Essa é a grande sacada, né? E isso envolve a questão de saúde, envolve a base concreta da necessidade de trabalho, né? A base concreta de que as pessoas estão adoecendo com a alimentação, essa alimentação plástica, essa alimentação artificializada, né? Então, quando a gente pauta a alimentação, a gente consegue pautar a reforma agrária, né? Pelo menos parte dessa dimensão da reforma agrária, que é a questão da terra, porque se produz alimento é na terra. Então, entende? E é muito interessante, assim, porque a gente vê essa plasticidade acontecendo. Mas isso não quer dizer que é só, tipo, uma pessoa gênio vai lá e pensa. Não é isso. Surge das questões coletivas, né? Porque o movimento se organiza coletivamente. Então, essas ideias, elas vão surgindo coletivamente a partir de coisas muito concretas. Hoje, o movimento é o maior produtor de arroz orgânico na América Latina. O movimento produz café orgânico, o movimento produz milho crioulo, o movimento tem, gente, cuscuz, que não é transgênico. Então, assim, quem não quer uma alimentação dessa? Então, a gente começa a pautar a terra a partir da alimentação. Nós começamos a pautar a terra a partir da saúde, da questão ambiental. Então, nós vamos dialogando com outras pautas que necessariamente precisam de pautar a terra. Então, essa foi... Desculpa só, pode terminar de falar, eu só queria fazer Então, essa foi a grande sacada. Então, assim, cresceu-se... assim, e uma outra coisa, assim, no pós-Covid, durante a Covid, depois no pós-Covid, a aceitação do movimento cresceu muito por causa das ações de solidariedade. Quem podia doar tanto alimento? O movimento doou muitas toneladas. Penas que eu não tenho aqui os números para, né, me preparei para isso, mas para colocar aqui.
né? Foi muitas, assim, e muitas outras ações de solidariedade que historicamente o movimento desenvolve, historicamente foi construída a partir de ações solidárias. Aí eu queria até dizer isso, não existe luta social sem solidariedade. A solidariedade é um princípio da luta social. É a dimensão humana que nos faz humanos, não foi isso que eu falei? Quando o Homo sapiens só sobrevive como espécie porque foi a capacidade que teve de ser solidária. A luta social, a primeira dimensão sensível da luta social é a solidariedade. Então, nós reafirmamos essa dimensão humana e a partir de uma necessidade concreta, que é comida, que é lugar de morar, de trabalhar. Agora, de fato, a gente tem passado alguns apertos, né, para conseguir a terra, porque, né, por causa das políticas públicas, isso tem sido muito difícil para nós, realmente. Mas nós também estamos trabalhando na perspectiva urbana. A partir do Covid, teve o Periferia Viva, que hoje é o Mãos Solidárias, que trabalha com cozinha solidária, alfabetização, agentes de saúde, foi uma escola no pós-Covid, e estamos resistindo nos acampamentos. O movimento já passou historicamente por vários momentos, né, de muita dificuldade. E é isso, se a gente não consegue pautar a reforma agrária, a alimentação hoje ela é unânime. Prova disso é a Feira Nacional, a quinta Feira Nacional da Reforma Agrária em São Paulo. Vocês devem ter visto o que foi, né? A grandiosidade. Então é isso, a gente tem uma plasticidade, sabe? Para sobreviver enquanto movimento e conseguir pautar a reforma agrária. E é isso que a Estratégias, gente né? tem feito. E a Sim, partir de tantas outras coisas, né, a formação nossa de militantes, eu fiz graduação, especialização e mestrado em projetos de educação do MST, né? muito bom. E E tantos bom outros você ter projetos que o lembrado. movimento tem. Você ter lembrado, realmente a pandemia, ela mostrou, evidenciou muito, assim, a contribuição do MST em razão dos alimentos todos doados, né, e tudo que foi feito de contribuição realmente pelo MST, e todos esses projetos que vão sendo colocados mesmo e que vão trazendo para o movimento uma vida, né? Vai dando esse tempo mesmo de luta e resistência, assim. Mas o que eu ainda indago aqui para a gente pensar, não que a gente tenha uma resposta para isso, é a gente realmente ter, e nem que seja assim, não que parta do movimento, mas a gente não ter mais, de alguma forma, isso sendo pautado mesmo institucionalmente, sabe, Gê? A Aham. gente ter nos nossos representantes políticos e de um governo que, de fato, atue e fale sobre reforma agrária, né? Sim. Porque ainda com os avanços e conquistas muitíssimo importantes do MST, nós ainda temos recentemente uma tentativa de criminalizar o movimento com uma CPI recente que se tentou criar, ainda a gente tem manifestações que são os manifestantes, né, os militantes do MST que são lamentavelmente agredidos, quer dizer, é uma luta mesmo assim, mas eu coloco muito para pensar mesmo o quanto é necessário se falar de reforma agrária, né? Colocar isso em questão, estar na ordem do dia mesmo, dos nossos representantes políticos, sabe? Desde presidente a deputados, senadores, todos esses, e sobretudo, em particular, aqueles que nós votamos, porque nós votamos naqueles que sabemos que defendem a reforma agrária e que isso precisa estar colocado como prioridade mesmo, sabe? Não, e reafirmar isso, e mais do que isso, né, assim, nós precisamos de reconhecer os limites do agronegócio, né? Nós falamos que nós temos, dentro da reforma agrária popular, um outro projeto para o campo brasileiro, que não é esse projeto do agronegócio, né? Que ele mata, que ele destrói, né? E aí eu estou falando do hidronegócio, do agronegócio, do mineral negócio, né?
toda essa forma impositiva de expropriação da terra das comunidades quilombolas, das comunidades indígenas e de ataque aos assentamentos e acampamentos do MST, né? Então, assim, esse modelo, né, o agro é pop, o agro é tech, o agro, né, não tem nada disso, né? Isso só é propaganda enganadora, porque a gente sabe que usa muito veneno, né? Que são monoculturas que devastam, né, os biomas. Então a gente tem visto, né, a questão ambiental, né, assim, como o agronegócio ele é agressivo à questão do meio ambiente, né, a questão da água, a questão da terra, a própria fauna, flora, né, então a reforma agrária é isso tudo. Quando a gente fala de projeto de reforma agrária, a gente está falando de semente, a gente está falando de interação com o meio ambiente, numa perspectiva, sim, de viver naquele lugar, mas de viver, né, de uma forma respeitosa com a natureza, né? Então, tudo isso está no projeto da reforma agrária. É um outro projeto de campo que não tem nada a ver com o agronegócio. E, é, e, e essa questão da agroecologia hoje, né, é muito importante no que diz respeito tanto à questão ambiental, mas também das relações humanas, né? Então, a forma de organização do trabalho, né, das relações com os outros seres vivos daquele lugar, isso tudo é reforma agrária. Está muito mais além do que a questão da terra. Mas a terra ela é primordial, né? É isso que você está aqui dizendo, para a gente realizar a reforma agrária. E realmente a gente tem um limite na política no que diz respeito à questão da terra, né? Um grande limite. Está muito aquém do que a gente queria nesse governo. Isso é verdade. É por isso que a gente fez a última jornada que chama Ocupar para o Brasil Alimentar, né? Muito Então, bom. nós retomamos a nossa luta com força nesse sentido e vamos continuar. Muito bom. Guia, deixa eu ler aqui só os últimos comentários que chegaram. Tem gente perguntando aqui, o José Esper, né, falou: "Ó, saio agora, volto quando chegar, quero saber onde encontro a Guia nas redes". Aqui, olha só, até separei e coloquei para vocês aí, viu, gente, para quem quiser seguir e acompanhar o trabalho da Guia, tá aqui a página dela no Instagram. Então sigam, acompanhem, muito bom os trabalhos todos que ela desenvolve. Também aqui só o Camaradas Bebê que diz exatamente, Gui, os terreiros e outras manifestações culturais ancestrais são lugares de resistência política. Aqui ele complementa dizendo: "BH é brabo, território cultural riquíssimo, plural e inventivo e, às vezes, disruptivo". É. E é isso, esses foram os comentários aqui que chegaram. Quero muitíssimo te agradecer, Gui, parabéns pelo seu trabalho mesmo, que bom te conhecer. Já deixo o convite em aberto para você voltar outras vezes também para a gente conversar, para você cantar também, muito bom poder te ouvir. E é isso, obrigada. Tá bom, eu te agradeço, Thalita, por esse convite, agradeço por estar aqui, agradeço por essa abertura no que diz respeito à questão cultural e desejo, né, que o seu programa, com certeza, eu vou reverberá-lo também, né, é muito importante pautar a questão da arte e da cultura, principalmente no que diz respeito à batalha das ideias, né, ao nosso processo de formação de consciência política e humana. Muito obrigada. Obrigada, Gui. Até a próxima. Tchau, tchau. Até, tchau.